Uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Mulheres têm que estar na fé. Glória a Jesus. Nessa noite, nós estamos começando uma campanha de fé. Como sair do fundo do poço. Campanha poderosa de testemunhos. Eu creio que vão ter testemunhos aqui magníficos para avivar e fortalecer a nossa fé cada vez mais. Amém? Então, como vamos aqui para um louvor primeiro. Tem tudo a ver com... Quem tem a harpa cristã? Quem tem a harpa cristã? O hino aí, ó, Um Pecador Remido, número 171. 171. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos louvar primeiro esse hino aqui da harpa cristã. Depois nós vamos para a palavra. Palavra, eu só vou ler um versículo e vamos para o testemunho. Aleluia, Jesus. Um pecador remido, o nome do hino. Glória a Deus. Vamos lá. Nas palmas, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, gente. Bem bonito para Jesus. Nada de desânimo, o desânimo foi embora. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá,
Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve no céu descerá e consigo então me levará. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Quem está alegre com o Senhor aí, dá um glória a Deus. Oh, glórias. Eu vou ler aqui um versículo da palavra de Deus, que fica no Evangelho de João. Esse versículo tem tudo a ver com a minha conversão. Ai, Jesus, que susto. Fica lá no Evangelho de João 3,16. Todos acharam? Quem achou aí, diga amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. João, capítulo 3, versículo 16. Que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo, ele fala da grandeza do amor de Deus pela humanidade. Que Deus, ele pegou o melhor que ele tinha no céu para dar em resgate da nossa vida. Lá tinha anjos, lá tinha ouro, lá tinha pedras preciosas, mas isso não bastava para nos resgatar da mão de Satanás. Então ele deu o sangue do Filho dele puro para que a gente fosse resgatado. Então para mim eu tenho esse versículo assim como um dos melhores, mais bonitos versículos da Bíblia. João 3,16. E a minha história começou assim. Eu nasci em uma família cristã, católica. Meus pais eram católicos de verdade, eles eram praticantes. Tanto que a minha mãe foi criada por um padre. Minha mãe ficou órfã, pequenininha, o padre foi lá no Piauí, trouxe ela para cá e criou. Ela saiu da casa desse padre, inclusive ele morreu aqui em Santa Rita com 102 anos. Padre Pedro, não sei se... Eu não me lembro dele não, que era pequenininha na época, eu não lembro dele, só vejo falar. Então ele morreu com 102 anos. E a minha mãe saiu da casa dele casada com meu pai. E aí, minha mãe teve 9 filhos. E nós éramos cristãos católicos, praticantes. Só que eu ia ali na igreja, mas eu sentia algo assim tão sem graça, que eu achava muito repetitivo aquelas músicas, aquelas mesmas coisas, aquela mesma reza, todo dia a mesma coisa. Eu ia por ir, porque eu era obrigada a ir, meu pai obrigava. Meu pai, ele tinha moral com o filho dele dentro de casa, tinha que ir. E quando a gente foi crescendo, e assim, quando a gente era menino, ele botava todo mundo para rezar antes de dormir. Isso foi ruim? Não, porque a gente teve uma noção do que era mais ou menos Deus. A gente não foi criado igual um bicho bruto, sem saber de nada. Isso não foi ruim. E então, o tempo foi passando e a gente foi ficando adolescente. Quando estava adolescente, ele dizia assim: quer ir para a festa, só vai para a festa se for para a missa primeiro. E a gente ia. Mas o que a gente fazia? Para ficar lá atrás com os boizinhos, ficava lá na porta, né? E aí meu pai, de lá de dentro, ele botava o olho lá para trás para ver se via, né? E aí quando ele chegava em casa, ele dizia: eu tinha que ir em casa. O que foi que o padre disse lá? Eu não sabia. Ele, pô, não vai para a festa não. Detalhe, eu sempre fui uma filha obediente. Sempre obedeci meu pai e minha mãe. Nunca fui uma pessoa desobediente. Nunca fui nesse tipo de coisa não. Mas o vazio tinha dentro de mim. E aí o que eu fazia na esperteza? Tinha umas senhoras da minha rua
que saía antes do meu pai. Meu pai sentava na frente, então ela sentava mais atrás, ela saía antes. O que eu fazia? Ei, fulana, o que foi que o padre falou lá? Aí ela me dizia, né? E eu passava para minha irmã. Olha, o padre falou isso e isso. Quando chegava lá, meu pai perguntava, e eu dizia, eu estava lá assim. Aí eu olhei para trás, não vi, eu digo que eu estava. O padre falou isso e isso. Ele disse, foi mesmo. Então me liberava a gente para ir para a festa. Só que eu ia para essas festas e chegou um tempo que essas festas não me agradavam mais. Eu não bebia, eu não fumava, eu ia para a festa para me divertir. Mas chegou um tempo que aquilo criou um vazio dentro de mim que eu ia e na mesma instante eu queria voltar. E aí as colegas da minha rua ficavam me chamando de chata. Ah, você é uma velha coroca que vai para a festa na mesma hora que quer voltar. Elas iam e queriam voltar de manhã. E voltavam de manhã. E eu saía de casa, quando era 1 hora depois que eu estava lá, eu já queria vir embora. E quando eu não achava, eu voltava sozinha. Eu não achava mais quem voltar. Isso já era Deus falando comigo. Aí então, foi um tempo que eu fui para Brasília. E lá em Brasília, eu queria ir para a casa de uma prima minha, que era mundana, que todo mundo gostava de festa e tudo, né? Naquela época, adolescente aqui sempre fez muito calor, só usava shortinho curto, blusinha curta. Chegar lá em Brasília, a minha tia, meu pai me mandou para a casa de uma tia minha crente da Assembleia de Deus, para ver. Ah, sofrimento. E aí a minha tia me levava para a igreja todo domingo e eu me zangava, porque chega lá os pastores dela, né? Ela me botava lá na frente, as filhas dela tudo com roupão comprido. Aí ela, você não vai de short não, vai de calça. Aí eu ia de calça jeans, né? Ela comprou logo umas saionas para mim, eu zangava com aquilo. E no final do culto vinha sempre o pastor da igreja dela dizer, jovem, eu tinha mais ou menos 19 anos na época. Jovem, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Aí eu fechava a cara e a mulher dele vinha em seguida e dizia, não, é porque meu marido é meio... Não liga porque ele diz não, você não vai para o inferno. Se Deus te trouxe aqui é porque Ele tem plano na sua vida. Você não vai para o inferno não. Aí eu saía mais alegre, mas eu não gostava de ir lá, porque toda vez que eu ia lá, o pastor dizia isso, que eu ia para o inferno, porque eu era do mundo. Mas aí, até aí, Deus cuidou de mim, porque Ele me botou dentro de na casa de uma mulher cristã. Eu não entendia, na época eu tinha raiva. Aí quando chegou o final do ano que eu estava lá, eu pedi ela para ir para a casa de um parente meu, que morava em outro lugar, lá no Gama. Eu sabia que lá ia ter festa a noite toda. Aí ela disse, eu vou pensar, primeiro eu vou orar para saber. E aí eu digo, não, ela vai deixar, ela está com o coração mais mole. Quando chegou perto da hora que os meus primos vieram de lá para me pegar, ela falou, não vai, lá vai ter cachaça, lá vai ter bebida, lá vai ter dança, é mulher com homem, é bagunça. Ela não vai. Se o pai dela colocou aqui, é porque ele confia em mim. Ela vai para a igreja, ela vai passar o Réveillon na igreja comigo, lá com os irmãos e com Jesus Cristo. Não é com o diabo, não. E assim nós somos. E aí eu já estava me acostumando, aí eu disse que queria vir embora. Aí um dia, deixa que na família do meu pai já tinha algumas pessoas assim, não muito próximo. Primo dele de 2º grau, primo dele de 1º grau, que tinha espírito de loucura. Até hoje tem parente deles que são louco de pedra. E aí um dia eu estava lá na casa dela, de manhã, a minha tia pediu, falou assim, Lena, quando você sair daí, antes de você sair, eu estava nessa época já procurando emprego, você deixa um arroz feito aí para mim? Eu disse, tá bom. E você acredita que eu fui fazer esse arroz, e eu queimei o arroz todinho em cima do arroz. Porque na noite anterior eu tinha sonhado que eu estava quase namorando com um rapazinho lá do exército, vizinho dela. Eu não tinha namorado ainda porque ela não deixava. Ela me trancava. Não deixava de jeito nenhum encontrar com ele. Dizia que era malandro, que era não sei o que, não deixava. Mas a gente estava conversando, né? Todo dia ele ia eu ficava do lado de dentro do portão e do lado de fora, porque o portão era trancado. E aí, nessa noite, eu sonhei assim, um sonho que eu via ele assim todo ensanguentado, um sonho tão feio, assim, de acidente, a coisa mais horrível do mundo, assim, que eu não entendi aquilo. Eu nunca tive um sonho tão feio daquilo. E aí eu amanheci o dia com aquele sonho que não eu fazia de tudo para esquecer aquilo. E tentando entrar em contato com ele, só que ele saía
lá para o quartel cedinho, só voltava de tardezinha. E aí eu não tinha telefone. E aí ele pegou e aquele sonho na minha cabeça. E aí eu fazendo arroz, né? Queimei o arroz. Eu sei que minha tia saiu para trabalhar. Ela trabalhava lá no plano, na justiça. Até hoje ela ainda trabalha lá, na Justiça Federal. E ela foi embora e eu fiquei mais essa outra minha prima, que não era crente, mas criada por ela. Não era filha dela, não, era sobrinha dela também. Criada por ela, só andava em igreja evangélica. Ela falou: Lena, hoje é quarta-feira, quarta da bênção, eu vou te levar lá numa igreja. E Deus vai mostrar o que é isso aí. E aí eu fui. Para vocês terem uma ideia do jeito que eu estava tão ruim, que ela estava segurando no meu braço para atravessar a rua, que parece que eu não via nada. Só essa coisa na minha cabeça, esse sonho. Eu não via se vinha carro, eu não via se via gente, não vi nada. Só essa coisa que não saía da minha cabeça. Aí chegando lá, ela falou: nós vamos sentar bem na frente. E eu querendo tirar aquilo da minha cabeça. Aí eu vi o homem lá, começou a música, começou o louvor, né? E ele falou: olha, daqui a pouco o homem de Deus vai estar aqui. Hoje Deus vai usar ele em revelação, em profecia, não sei o quê. E aí eu falei: meu Deus, que hora que esse homem de Deus chega para orar em mim? E aí subiu um rapazinho novo, assim, tinha mais ou menos 16, 17 anos. E ele começou a cantar lá. E aí eu digo: meu Deus, por que esse menino não sai logo daí para esse homem de Deus vir? Eu estou pensando que era... E era ele. Até lembra até o nome dele até hoje. O nome dele era Alexandre, igual o nome do rapaz lá que eu tive o sonho. Mesmo nome. E aí o sonho não passava, sabe? Aí depois que ele começou a falar, pregar, tinha hora que parava assim, né? Aí vinha de novo. Aí ele revelou um bocado de gente lá, de coração, não sei o quê. Aí eu comigo, a incredulidade. Claro, a igreja assim, ó, pequenininha, mas lotada. Aí eu disse: claro, um monte de gente desse daqui, claro que vai ter alguém doente do coração. Claro que vai ter alguém doente da perna. Que ele chamava e dizia: levanta a mão. E aí o povo levantava e dizia: você não, até acertar. Aí depois eu fui a última. Aí ele chegou assim e falou bem assim: tem uma pessoa aqui nessa igreja, uma jovem, que Deus te trouxe aqui porque Ele quer te livrar do espírito da loucura. O diabo quer colocar em você o espírito da loucura, mas Deus não vai permitir, porque Ele tem algo na sua vida. Oh, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. E aí, quando ele falou isso, eu senti dentro do meu coração, assim, meu coração começou a palpitar, e a voz vinha lá dentro do meu coração. Eu não ouvia com o ouvido, eu ouvia aqui. E aí ele falou: você sabe que eu estou falando com você, levanta a mão, porque Deus quer te libertar hoje. Você vai sair daqui, você não vai mais lembrar disso que está perturbando a sua mente. Isso aí é o espírito da loucura. E aí me veio na mente os parentes do meu pai lá, louco, né? E aí ele falou bem assim: ó, para você ter certeza do que é você, eu estava com a cabeça baixa assim. Ele disse: para você ter certeza que é você, tenta levantar a sua cabeça aí. E eu tentava levantar a cabeça assim, ó, e parece que tinha um ferro puxando para baixo. Aí ele falou: levanta a mão, Deus quer te libertar. E eu levantei a minha mão. Quando eu levantei a minha mão, a cabeça soltou, né? E aí eu fui lá, na frente. Ele orou por mim, e a partir daí nunca mais eu tive esse problema de sonho. Saiu assim, é como se... Eu lembrava que eu sonhei aquele sonho com ele, mas não me perturbava mais. Então, aí começou o processo de Deus na minha vida. Eu voltei para Santa Rita. E aí meu irmão já era convertido da Igreja Batista, Marlos. E aí eu ia nesse dia para Barreiras, e os jovens da Igreja Batista iam para o encontro em Barreiras. E aí me convidaram para ir no mesmo ônibus que eles, e eu fui. E eu conhecia todos os hinos da Flávia Negrão, é uma cantora evangélica lá de Minas Sul, que já veio até aqui em Santa Rita. E Marlos tinha todo, na época era CD, né? Aquelas fitas cassete, acho que era mais ou menos isso. E Marlos tinha tudo, as músicas dela, e eu sabia as músicas tudo, que Marlos passava o dia. Você vê a importância, mesmo que a sua família não seja crente, de vocês colocar hino de louvor, pregação dentro de casa. Porque lá em casa só Marlos era crente.
Mas a gente fingia que não gostava, mas gostava. Ele colocava, eu dizia, levem ele com essas músicas de crente, levem. Mas eu gostava, porque ela tinha uma voz bonita, a Flávia Negrão. Eu lembro de um hino dela chamado Conversão, é porque eu não lembro mais a letra, mas é lindo esse hino. E esse hino tocou tão forte dentro de mim. E aí a gente foi para essa viagem. Aí na estrada eles começaram a cantar justamente esse hino. E Florzinha, filha de seu Valnei aqui, estava no ônibus. E aí Florzinha falou, canta, Lena, eu sei que você conhece os hinos da Flávia, canta com a gente. Eu falei, não vou cantar não. Aí eu tinha vontade de cantar, né? Quando eu ia abrir a boca para cantar, vinha uma voz assim no meu ouvido. Você não pode, você não é crente. Bem desse jeito, uma voz dura no meu ouvido. Aí vinha outro jovem da igreja, canta, Lena, ajuda a gente a cantar. Eles não falavam para mim não estavam pregando para mim, não estavam nada, mas me tratando com o maior amor, como se eu fosse da igreja deles. E aí eu disse, eu vou cantar mesmo, que eu conheço esse hino. Quando eu ia cantar, eles falavam assim. Eu ouvi a voz de novo, dizia assim no meu ouvido, você não pode cantar esses hinos, isso são hinos de crente, você não é salva. Aí eu me revoltei. Aí eu falei dentro de mim, eu não sou salva agora. Agora eu não sou. Eu não falei nada para o diabo não ouvir. Não porque eu sabia disso, não, porque eu fiquei calada só pensando. Eu não sou salva agora. Mas isso foi no domingo, mas quando for sábado, culto dos jovens, eu vou aceitar Jesus. Dê uma salva de palmas para ele. E aí nós chegamos de Barreiras. E aí eu falei para Marlos, né? Eu disse, Marlos, sábado eu vou aceitar Jesus no culto de jovens. Aí ele ficava todo dia. Isso foi no domingo. Na segunda-feira ele disse, você disse que sábado vai aceitar Jesus. Eu disse, já está determinado. Pode cair chuva de canivete, pode cair o que for aí que eu vou. Se precisar eu vou de canoa, mas eu vou. Por isso que a determinação é importante na vida da gente em tudo. Quando você é determinada, quando você é determinado, Satanás pode até querer te empatar, mas ele não consegue. E vocês acreditam que isso eu falei para Marlos no domingo, chegou no sábado, não teve nenhum atrapalho para dizer, não, Satanás pintou e bordou, nada, porque ele sabia que eu estava determinada. Porque se eu não fosse na igreja, eu mandava chamar o pastor para orar por mim. Então Satanás sabe quando você é determinado, quando você quer uma coisa. E aí chegou sábado, eu fui. Fui eu e Ari. Ari, filho de irmão de Barrão. Nós dois. Eu não sabia que Ari ia aceitar, não. Aí chegou lá, teve na hora de fazer o apelo. Eu levantei a mão e todo mundo ficou feliz. E foi aquele, Ari também foi, né? Aí eles oraram, eu saí de lá feliz da vida. Quando eu cheguei na porta da mãe de Ari, ela estava na porta, já estava sabendo, Sandeci. Aí eu lembro que ela disse, mas olha a cara desses dois meninos, não sai de boate, não sai de festa e vai aceitar Jesus. Até parece que vão ser crentes, amanhã estão bem aí de novo, aí na praça, dançando lá. Ó. Aí eu disse, não, eu não, Ari pode até ser, mas eu não. E até hoje, daquele dia, olha, nem me lembro mais. Até hoje, eu aceitei Jesus e aí foi um processo na minha vida. E eu quero dizer para vocês que antes de eu aceitar Jesus, eu era uma pessoa, olhando assim, todo mundo dizia, ela é uma filha perfeita. Porque eu não era briguenta na rua, não dava trabalho na escola, eu não dava trabalho à minha mãe, nem meu pai. Não tinha eu namorava, mas não tinha essa fofoca de namorar um hoje, outro amanhã, outro depois, não. Eu sempre fui muito discreta nesse assunto. Então, mas o problema não era exterior, o problema era interior, o meu problema. Foi onde Cristo limpou. Porque eu era uma pessoa vingativa. Vingativa. Você me fazia algo, eu não dizia, se eu pudesse dizer alguma coisa para você, eu dizia. Mas eu ficava esperando o dia de dar o troco. Eu não esquecia de jeito nenhum. Não esquecia. Era uma coisa tão difícil para mim perdoar. Era uma coisa terrível para mim perdoar. E hoje já tenho facilidade. Também eu faço de tudo para não
Não, às vezes eu engulo sapo descendo de perna aberta na garganta, porque eu prefiro que a outra pessoa erre comigo do que eu errar com ela. Mas hoje já é bem mais fácil para mim pedir perdão. Se tiver, eu vou pedir perdão numa boa. Fiz outro dia aí com a pessoa aí, pedi perdão. Eu vi que eu errei, fui lá e pedi perdão. Então, mas eu era desse jeito. O problema meu não era exterior. Não era ser briguenta, não era ser desobediente, não. Meu problema era interior. Que eu era desse jeito. Eu guardava mágoa, eu ficava assim, eu julgava. Menino, era terrível. Vingativa. O pior isso da minha vida era ser vingativa. E quando a pessoa reconhecia que errou comigo, que vinha, mas eu fazia chacota dela. Então isso foi a coisa maior que Deus limpou na minha vida, foi tirar esse tipo de coisa. Tanto que quando eu fui, e aí depois que eu me converti, eu fui embora para Brasília de novo, trabalhar lá. E aí quando eu cheguei lá, eu procurei uma igreja e orei uma semana, porque a igreja batista, eu fui fazer campanha para o meu irmão que já estava com problema de bebida, e a igreja batista não tinha isso. Eu ia para a igreja batista, que era a igreja que eu me converti, e ia para a Universal fazer campanha para o meu irmão. Eu digo, não, eu não posso ficar em duas igrejas. Aí eu orei uma semana, eu jejuei e orei para Deus me mostrar a igreja que eu queria ficar. Porque na igreja batista o povo passa muito tempo para se batizar, né? Aí eu falei, Jesus, se for da tua vontade. E eu não tinha vontade de me batizar assim cedo, não. Eu dizia que eu tenho que ver mesmo, porque eu não quero ficar esse negócio de entrar na igreja e sair. E uma semana depois que eu orei, o pastor chegou. Você vê como esse Alexandre tem tudo a ver. Esse Alexandre que me batizou era um pastor chamado Alexandre também. E aí o pastor Alexandre disse, domingo vai ter batismo. Quando ele disse isso, foi mesmo que Deus dizer assim para mim, aqui que você vai ficar. Eu fiquei tão feliz da vida. Eu tinha marcado com a minha prima, que morava lá, que ia almoçar na casa dela no domingo. Eu digo, eu vou sair da igreja, que tinha um culto de manhã, digo aqui no... E de lá eu já vou para sua casa, vou almoçar lá. E aí nesse dia eu digo, eu não vou mais. Eu estava tão feliz, eu digo, vou para o meu batismo. E fiquei me preparando para esse batismo. Lá não tinha, a gente batizou numa piscininha de criança. Mas foi glorioso. Até hoje eu me lembro de tudo. Sim, detalhe, antes de me batizar, ele me chamou e falou assim, você tem alguma coisa contra alguém? Aí eu falei, não. Você tem malquerência com alguém? Você é de mal com alguém? Eu lembrei assim. Não. Ele falou, Aí me veio uma amiga que eu tinha, que a gente brigou. Aí eu estava mais de 2 anos. Era uma coisa terrível isso na minha vida. Quando eu ficava de mal com a pessoa, para mim, ela sumia do mapa. Porque ela podia virar a melhor pessoa do mundo. Eu não queria mais saber dela. Eu desprezava totalmente. E essa minha amiga era minha amiga de infância. A gente dormia junto, ela vestia roupa minha, vestia roupa dela e tudo. E aí, por causa de um namorado, que eu namorava um cara e ela queria, o cara fez uma fofocaiada, tudo mentira. E aí a gente acabou se separando por causa disso. E aí fomos embora. Aí ele falou, você vai atrás dela. Eu morava no Penorte, ela também morava lá, só em outra quadra. Você liga para ela, marca encontro e faz as pazes com ela. Eu disse, não, Jesus, então eu vou ficar sem batizar, vou dar mais um tempo. Porque foi ela que errou comigo, eu não fiz nada para ela, por que eu tenho que pedir perdão? E aí ele disse, você tem que pedir perdão porque foi você que conheceu a Deus. É você que tem que pedir perdão para ela, mesmo que você esteja certa. Eu falando isso e ele respondendo, eu falando dentro de mim e ele respondendo. Por isso que você tem que pedir perdão. Eu fui atrás dela, marquei encontro com ela até em frente à igreja católica. Ficava no meio, entre a minha quadra dela. Quando ela chegou lá, aí eu contei ela, eu disse, eu me converti, ela deu aquela risada, sabe? Aquela risada de coisa ruim. Eu me converti, agora eu sou uma serva de Deus, eu não quero mais briga. Eu não tinha mais raiva dela, não tinha mais nenhuma raiva dela. Mas aí eu quero fazer as pazes com você. Aí ela deu aquela outra risadona e disse assim, eu sabia que você vinha, eu sabia que você vinha atrás de mim pedir perdão. Na hora, o que me veio foi dizer, esquece tudinho aí, esquece. Eu não vou pedir perdão, não quero mais perdão seu nem nada não.
Aí eu lembrei das palavras do pastor, e eu engoli aquele sapo rasgando, eu digo, não, eu não vim aqui para brigar, eu vim aqui para te pedir perdão, você me perdoa, você está perdoada, de hoje em diante a gente vai andar em paz, em sossego, porque é isso que Deus quer. Aí ela, tudo bem, tudo bem. Aí me abraçou, a gente se falou e tudo, pegamos na mão, ela foi embora, eu fui para minha casa. Pronto, me batizei, e aí acabou. Aquele problema de mágoa na minha vida desapareceu aí. A partir daí, nunca mais eu guardei mágoa. E hoje a pessoa, o que eu tiver de dizer a alguém, eu digo aqui, e aí fica. Eu não guardo mágoa, nem raiva, nem ódio de ninguém no meu coração. Nada disso. E aí, o meu fundo de poço não foi quando eu estava no mundo. O meu fundo de poço foi dentro da igreja, o que é pior. Meu fundo de poço foi dentro da igreja, conhecendo a palavra de Deus, convertida, não andava pecando, mas, porém, eu não queria fazer a vontade de Deus, eu queria fazer a minha vontade, dentro da igreja. E aí foi que eu me afundei. Eu ia para a igreja, orava, na igreja eu orava, na igreja eu cantava, mas em casa eu não fazia isso. Eu lia a Bíblia, orava quando ia dormir, mas eu não tinha um compromisso com o Senhor. Eu corria de fazer as coisas na casa de Deus. Eu entrava na igreja, na hora de começar o culto, quando o pastor dizia amém, eu já estava na porta da rua. Para não ouvir ele chamando para nada, para limpar a igreja ou para evangelizar. Eu não queria participar de nada. Eu não queria. E assim foi anos dentro da igreja, fazia campanhas, fazia jejum, e Deus teve misericórdia de mim, que nunca deixou eu me desviar, nunca passou na minha cabeça, porque um ano depois que eu me converti, eu orei jejuando a Deus, Senhor, eu posso ir aonde for, eu posso entrar no mais fundo de poço que for, mas não me deixe passar na minha cabeça me desviar da tua presença. E era isso que acontecia. Eu ia para a igreja, fazia, saía. Eu não pecava na rua, eu não andava namorando, fazendo essas coisas erradas, não. Mas, quando dizia, era para fazer alguma coisa na obra do Senhor, eu não queria nada disso. E Deus me levou no fundo de poço, porque nenhuma porta abria para mim. Eu procurava emprego em Brasília, já formada, com magistério, e não achava emprego nem de doméstica, eu não achava. Era uma coisa terrível. E eu ficava frustrada, sabe? Que o meu sonho, eu pensava que quando eu fosse para lá, eu ia passar num concurso público daqueles de arrebentar a boca do balão, de ganhar 30 mil reais naquela época, de ganhar 30 mil reais por mês. Eu já sou serva de Deus e não sei o quê, agora dá arrebentar tudo. Sendo que não era isso que Deus queria para mim, mas era isso que eu pedia a Deus dia e noite. A minha oração, eu não pedia a Deus Espírito Santo, eu não pedia a Deus paz, eu pedia a Deus que eu queria passar num concurso público para ganhar 15 mil, 30 mil reais por mês. Era essa a minha oração. E aí Deus teve que me mudar mesmo, me quebrar. Eu passei muitas coisas, não dá nem para contar, porque o horário já está, Eu vou resumir mais. Aí chegou um tempo que eu tive que voltar para Santa Rita, e eu não queria voltar para aqui. Todo mundo que vai para Santa Rita, o sonho é voltar aqui rica. Para a cidade toda ver você rica, você com carrão bom, dizendo que tem não sei quantos apartamentos, dinheiro no banco. E Deus me fez voltar aqui com a mão na frente e outra atrás. O que eu vim de lá só foi o que eu estudei, os cursos que eu fiz lá. E Deus me trouxe, não foi porque eu quis não, foi Ele que me trouxe. Porque a última porta que eu fui atrás foi no Anchieta não, no Santa Lúcia, um dos melhores hospitais de Brasília, que fica lá no centro de Brasília. Eu tinha feito um curso de recepção hospitalar, deixei um currículo lá. E o rapaz foi e disse, você vai ser chamada. E manhã aqui estava com problema de coluna. E meu pai ligando, meu irmão ligando, vem embora, você não é casada, você não tem filho, as outras não podem vir, vem cuidar de manhã. Eu disse, não, eu não vou não. Eu não vou porque eu não vou largar meu sonho, eu não posso ir para lá. E mãe dizia, não, traz ela vai ficar aqui fazendo o quê, não sei o quê. Mãe também não queria, né? E aí eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, Senhor, se for da tua vontade,
abre essa porta, porque eu sei que o senhor não quer que eu vá, que o senhor vai abrir essa porta. Abre essa porta para mim. Aí ia lá de novo, ligava o cara, não, vai sair seu emprego, pode ter certeza. E nada, aí passou um mês, nada. Aí manhã piorou mesmo, né? Aí meu pai, aí eu fui, eu digo, não, eu tenho que obedecer. Aí eu vim para Santa Rita, voltei para Santa Rita. Quando eu cheguei aqui, uma semana depois que eu cheguei, eles me chamaram lá. E a minha irmã não disse, porque ela ficou com medo de dizer e eu voltar. Ela não disse. Depois de 3 dias que eles deram o prazo, aí ela disse, Lena, o Santa Lúcia te ligou. Aí eu fiquei triste. Eu digo, não, mas essa é a vontade de Deus para mim. Eu acalmei meu coração. Quando foi depois, mais 7 dias depois, eles tornaram chamar. Aí ela disse, não, ela está na Bahia, ela não vem mais. Falou, não, a gente aguarda, a gente dá 3 dias para ela voltar. Aí ela ligou e mandou dizer, né? Eu falei, não, eu não vou, porque não é a vontade de Deus para mim. Eu sei que hoje não é a vontade dele eu voltar. E foi aí que a minha vida começou a mudar. Quando eu disse para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor me quer na obra, eu vou me lançar na obra do Senhor. E aí o bispo Elias já ficava me chamando para me ser obreira, e eu ficava relutando. Aí um dia eu disse a ele, eu vou, bispo. Aí ele chegou ali e me disse assim, ó, se você disser não, você vai estar dizendo não para Deus. E olha o que aconteceu com Jonas. E eu já tinha lembrado o que aconteceu comigo. Lá em Brasília eu só não passei fome, porque Jesus, eu sempre fui dizimista fiel, desde o dia que eu me converti. Fome eu nunca passei, nunca faltou alimento dentro da minha casa, nunca. Mas faltava o creme de cabelo, faltava perfume, eu não tinha roupa nova, eu não tinha sapato novo, eu não tinha nada disso. Porque não tinha uma porta aberta para mim trabalhar. Deus trancou, foi Ele que trancou. Para eu saber que a vontade era dEle, não era minha. E aí, quando eu cheguei aqui, a minha vida começou a mudar, quando eu fui consagrada obreira. Eu disse para Deus assim, Senhor, eu disse até para o bispo Elias, se eu soubesse disso, eu já tinha sido ser obreira há muito tempo. E depois disso, só foi mudança para melhor, principalmente na área espiritual, que é a mais importante. Principalmente, você tem intimidade com o Espírito Santo. Quando você se lança na obra do Senhor, que você se lança na presença dEle, na vontade dEle, as coisas fluem que você não sabe nem como. As coisas acontecem de um jeito que você não sabe. Ah, Lena, e ficou tudo bem, você não teve mais dificuldade? Não, dificuldade sempre vai ter. Mas é totalmente diferente quando você está fazendo a vontade de Deus. É totalmente diferente. É uma coisa assim que eu não sei nem explicar como é que é. E hoje, se você disser, Lena, e o seu sonho de passar no concurso público acabou? Não, mas eu te digo, se eu morrer hoje sem passar no concurso público, eu morro feliz. Eu não era igual antigamente, eu dizia para Deus, Senhor, se eu morrer, eu vou chegar infeliz. O Senhor me perguntou, eu vou dizer, eu estou infeliz, porque eu não passei naquele concurso que eu queria passar. E ensinava, lá em Brasília, eu ensinava o pessoal que ia estudar comigo para concurso público. O pessoal passava e eu não passava. Você vê. Teve um concurso da SEB que eu fiz a prova. O dono lá, que é o marido da minha prima, trabalhava, ele me levou lá no diretor da SEB. Ele falou, você não precisa passar em primeiro lugar. Se você fizer o número de pontos, que é 60 pontos, eu te encaixo aqui. E aí, quando eu fui pegar o resultado, eu fiz 58. Uma questão que valia 2 pontos, que eu sabia, na última hora eu troquei. Por isso que eu fiquei traumatizada, que nunca mais eu peguei resultado de prova, por causa disso. Porque eu sabia que aquilo ali também tinha sido Deus que tinha fechado para eu saber que Ele era Deus. E então, depois que eu passei, hoje em dia, a minha prioridade não é emprego, não é passar em concurso público. A minha prioridade é fazer a vontade de Deus. É levar a palavra de Deus às pessoas que estão perdidas. É orar por as pessoas. É fazer o bem às pessoas. Eu não tenho mais essa fome, essa sede, essa ganância. Não tenho. Diante de Deus eu digo para vocês que eu não tenho. Se Deus me der, bem. Se Deus não me der, amém. O melhor Ele já me deu, que foi o Espírito Santo e a salvação da minha alma.
Essa que é a mais importante, que é a que eu vou precisar para por toda a eternidade. Enquanto eu estiver aqui, eu tenho que lutar pela minha salvação. Porque o que a gente junta aqui, nada disso aqui vai subir. Às vezes a gente corre tanto atrás. Eu já estava pregando no grupo das guerreiras, que justamente essa passagem que a Viviane falou aí, da viúva, da oferta pobre, aqueles ricos, eles depositavam o que sobrava. E eu falava lá para as pessoas que o que a gente vê mais hoje é as pessoas dando sobra para Jesus. Os próprios filhos de Deus dando sobra. Você dá sobra do seu tempo, você dá sobra do seu amor, você dá sobra de tudo. O melhor é para o seu marido, o melhor é para o seu filho, o melhor é para a sua vida. E para Deus, diz que somos cristãos. E para Deus, o que a gente está dando? Essa passagem da viúva pobre é algo para a gente refletir. Eu não estou me comportando, a gente olha e diz, ai que lindo, essa viúva, é tão bonito. Mas a gente se comporta mais como aqueles ricos, dando a sobra para o Senhor. Ai, só vou na igreja se eu tiver tempo. Se eu tiver tempo, eu vou para a igreja. E quando chega, não pode passar do horário 1 minuto. Porque se passar, lá no mundo a gente ficava a noite todinha em festa. Ainda achava ruim quando terminava, ainda ia procurar um boteco ainda. Um carro que botasse no meio da rua para ficar pulando, dançando, até o sol nascer. Mas na igreja não pode passar 1 minuto. Se passar 1 minuto é reclamação, misericórdia. Então o que nós estamos dando para o Senhor e queremos o melhor dele? Senhor, eu quero isso, aí vamos para a oração. Senhor, eu quero, Senhor, me dá. Senhor, eu quero, Senhor, me dá. Mas o que nós estamos dando? Então é hora da gente parar, igreja, para refletir. Porque as vidas estão aí. E nós somos o Evangelho. O Evangelho não é o que a gente fala, é o que a gente vive. Porque as pessoas, elas olham para a nossa vida, o nosso viver, o nosso comportamento. Nós somos a Bíblia ambulante. Às vezes você pensa que não, que Bíblia é o que você prega, o Evangelho. Não. As pessoas olham para a nossa vida. Ah, eu quero ser crente igual fulano. Não, Deus me livre de querer ser crente igual fulano. Então nós somos a Bíblia que anda por aí. Aí a gente analisa, que Bíblia sou eu? Será que eu sou a Bíblia que as pessoas querem ler? A minha vida é uma Bíblia que as pessoas querem ler? Não estou falando em relação à prosperidade, a bens materiais, não. Eu estou falando em relação a caráter, a comportamento cristão. O testemunho que você dá de uma pessoa cristã. Amém? Então, esse é o meu testemunho. Então, que a partir do momento que eu deixei Deus fazer na minha vida, e hoje as pessoas gostam de dizer, tem umas pessoas no grupo que me chamam de missionária. Se vocês me perguntarem, Lena, você quer ser pastora? Não, eu não quero. Mas se Deus dizer, eu quero que você seja, amém, Jesus. Eu estou aqui. Seja feita a vontade dele, não é a minha. Eu não tenho mais vontade. A vontade é dele. Que viva ele em mim. Amém? Então vou deixar um versículo aqui, ó. Que está lá no Evangelho de... Não, está em Romanos. Visto, lá em Romanos 10:10. Visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Então, por isso que a gente tem que confessar. A gente crê com o coração para a justiça. Mas a gente, por isso que diz, quando a gente aceita Jesus, a gente tem que confessar com a nossa boca publicamente. E aí a nossa conversão começa quando a gente confessa Jesus. Mas isso aí é um passinho. Não pensa que aceitar Jesus é só levantar a mão, aceitou, sentou numa cadeira. Não. Deus tem algo para fazer na vida de muita gente aqui, que está parado, já era para estar, ó. E toda vez que eu subo nesse altar, Deus fala a mesma coisa. Ele não chamou você para estar sentada numa cadeira. Ele te chamou para você pregar o Evangelho para as pessoas. Para você sair falando, pregando para as pessoas que Jesus é bom, que Ele salva, que Ele ama, que Ele perdoa e que Ele leva para o céu, que é o melhor lugar onde nós todos queremos estar. Amém? Então, que nós possamos entender esse propósito de salvação do Senhor. E hoje, eu posso dizer, hoje eu sou feliz.
Você ficou rica, Helena? Ah, quem me dera. Não. Quem sabe se um dia Deus quiser. Mas não é o meu objetivo de vida hoje ter mais aquilo tanto que eu dizia que queria um salário de não sei quantos mil. Não, não é mais o meu objetivo de vida. O que eu tenho é o melhor. É o que Deus me dá, é o melhor. Ele me veste, Ele supre as minhas necessidades e supre bem. Então, eu só tenho que agradecer. Se eu agradecer a Deus todos os dias de joelho, é pouco. É pouco. Porque Deus, Ele é fiel. Mas quando você se entrega, Ele se faz na sua vida. Mas quando você retém, Ele também fica aí. Ele não sai do lugar. Deus queria fazer isso? Não. Olha quantas vezes na minha vida eu ouvi pessoas dizendo para mim: Lena, vai evangelizar. Entra no grupo do evangelismo. Eu falava: não, é responsabilidade, eu não vou fazer isso não. Eu trabalhava a semana todinha. Eu digo, só tenho sábado e domingo, e aí vou ficar na igreja evangelizando. Não vou nada. E toda vez que eu chegava na igreja, tinha um me chamando. Eu não vou contar isso não, que eu já contei uma vez aqui. Eu fiz várias provas com Deus para ver isso aí. Toda vez que eu fazia prova com Deus, Deus me respondia que era para me evangelizar. E tudo aconteceu quando eu disse sim para o Senhor. E enquanto você quer ver sua vida mudar, diz sim para o Senhor. Você sabe o que Ele quer de você. Diz sim para Ele. Se lança sem medo. Porque se você não lançar... Eu já vi muito servo de Deus morrer só sonhando. Só sonhando, só sonhando. Sem ter absolutamente nada. Quando você vê lá aquela palavra lá daquele mendigo que morreu e foi para o céu, o rico que morreu. Não é, eu creio que não é porque Jesus queria que ele morresse mendigo, não. Mas a fé dele era só para ser salvo. Ele tinha fé só para aquilo ali. Tanto que ali não é regra. Ali às vezes tem propósito. Deus viu que ele não ia fazer o que ele tinha que fazer, se levantar, se revoltar contra aquela situação para ser curado, que salvou a alma dele. Para mostrar para o rico que ele tinha tudo, mas que ele também não tinha Deus no coração. Que não tinha coragem de dar um prato de comida para ele que estava ali na porta. Então Deus tem os propósitos dele na vida de cada pessoa. Mas se você não disser sim, você pode morrer e ser salvo. Mas os sonhos que Ele sonhou para você, para concretizar na sua vida aqui, para te honrar nessa terra, você não vai desfrutar. E muitas vezes você perde a salvação, porque tem muita gente que se frustra, se frustra de não ver nada acontecer, sai fora, volta para o mundo. Volta para o mundo e se perde de uma vez. Então, o que é o melhor? É ouvir a voz de Deus, é dizer sim para Ele, se lançar na presença dEle. Sai das águas do joelho, vai para águas mais profundas, porque é bom quando a gente entra nessa água que é o Espírito Santo de Deus. Deus só tem o melhor para nós. Ele não tem nada de ruim para nós não, porque se vier lutas grandiosas, veio já lutas grandiosas na minha vida, mas isso me deixou cada vez mais forte. Por quê? Porque é Deus, não é? A fortaleza não é minha. É a graça dele na minha vida. Então, cada luta que vem na sua vida, quando você está na presença dele, quando você se lança, é para você se tornar mais forte. É para a graça dele ser maior na sua vida, porque a gente depende dele. A gente precisa de todo mundo, mas depender, a gente depende só de Deus. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Vamos levantar, vamos ficar de pé, vamos orar. Deus é bom e maravilhoso. Aleluia, Jesus. Quem tem foto aí, traz aqui para gente orar. Traz foto. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Chave de casa, quem tem foto, chave de casa, alguma coisa que você trouxe para representar, para apresentar. As obreiras, por favor, ficam aqui na frente, obreiras evangelistas.
Estende as mãos para essas fotos. Oh Deus poderoso, Tu és santo, Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nessa noite, Senhor, meu Pai, nós Te apresentamos, Senhor, Deus, cada pessoa que aqui está, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, quebra toda barreira, meu Pai, que se levanta na vida dessa pessoa, meu Pai, para não atender o Teu chamado. Eu sei que tem pessoas aqui, meu Pai, que o Senhor tem chamado na vida dela, mas ela tem olhado, meu Pai, para a circunstância, ela tem olhado, meu Deus, para a capacidade dela, meu Pai, mas o Senhor não chama os capacitados, o Senhor capacita aquele que o Senhor chama, Pai. Que ela não venha olhar para isso, meu Deus, ninguém é capacitado, Pai. Ninguém é capacitado, é o Senhor que dá essa capacitação. Oh, Jesus, abençoa Tuas filhas, meu Pai. Tem tanta mulher, meu Pai, que quer se lançar, mas tem filho, meu Pai, nas drogas, tem marido na prostituição, e ela fica pensando: como é que eu vou me lançar na obra e a minha casa desse jeito? Se lança, que o Senhor vai fazer. Se lança, mulher, se lança, não tenha medo, porque você não vai salvar seu marido, você não vai salvar seu filho, mas o Deus que você serve tem poder para isso. Oh, aleluia, Jesus. Meu Deus, então, meu Pai, vai agora de encontro a esses jovens, meu Pai, a esses filhos, a essas filhas, a esses esposos. Oh, Pai querido, arranca, meu Pai, esses demônios, meu Deus, do vício, da cachaça, da droga, da prostituição, do adultério, meu Pai. Meu Deus, esses homens covardes, meu Deus, que machucam Tuas mulheres com palavra, meu Pai, em nome de Jesus. Arranca toda pombagira do lado desta mulher, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Vai de encontro, meu Pai, tira a injustiça de dentro da família dela, meu Pai. Tira toda a injustiça, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Oh, Pai, passa o Teu poder, meu Pai, nessas fotos, Senhor. Derrama poder, meu Pai, de restituição, meu Deus, de transformação de vida, meu Pai, de caráter transformado, Senhor. Faça desse povo aqui, meu Pai, transformado pela Tua palavra, meu Deus, homens e mulheres de Deus, meu Pai, prontos para guerrear a Tua guerra, para enfrentar o inferno e salvar, meu Pai, os perdidos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Meu Deus, essa caixinha, meu Pai, de oração das mães que oram, meu Pai, de pedidos, ouve os pedidos dessas mães, meu Deus, responde elas, meu Pai, traz os filhos para a Tua presença. Tem muita mãe que sonha, meu Deus, em ver o teu filho sendo um pastor. Então se lança, mulher. Você quer ver teu filho sendo um pastor? Você quer ver o teu marido na igreja? Se lança, faça algo para o Senhor. Não fica só na igreja sentada numa cadeira, não. Jesus não quer te sentada numa cadeira e ir embora, não. Ele quer que você trabalhe na obra dele. Ele quer que você dê o seu melhor na obra dele para ganhar almas. Ele cuida dos seus. Ele tem cuidado. Ele tem cuidado da sua família, da sua casa. Não tenha medo. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso, Pai. Meu Deus, abençoa cada mulher que aqui está, Senhor. Meu Deus, Tu és poderoso. O Senhor sabe o sonho de cada uma, meu Deus. Realiza os sonhos das Tuas filhas, Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Nós oramos também, meu Deus, pela Dona Maria José, meu Deus, a mãe da Tua filha, da Cícera, Senhor. Meu Pai, repreende aquele mal, meu Deus, no estômago dela, Senhor. Meu Deus, se é uma bactéria, H. pylori, meu Deus, queima ela, Senhor. Queima, Jesus. Queima todo o mal, meu Pai. Que amanhã, meu Deus, ela vai refazer esse exame, meu Deus, mas que seja o Senhor, meu Pai, passando a Tua mão poderosa naquele estômago, meu Pai, tirando toda a inflamação, todo o mal. Meu Deus, se for uma comida que ela comeu, meu Pai, uma comida consagrada, que venha, meu Deus, cair por terra todo o mal, toda a macumba, todo feitiço, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, abençoa a Dona Maria José, meu Deus, restitui a saúde dela, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Dê um aplauso para o Senhor. Vamos fazer a última oração, faltam 5 minutos, voltam para os seus lugares, vamos fazer agora a última oração, amém? Louvado seja o nome do Senhor, oh Deus poderoso. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Oh, Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, levante suas mãos para os céus. Vamos agradecer ao Senhor. Oh, Deus. Meu Pai, aqui está o teu povo, Senhor. Meu Pai, obrigado. Eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui, meu Pai, pelo louvor, pelas orações, pelas ofertas. Meu Deus, por cada pessoa que aqui veio, meu Deus, que na próxima terça, meu Pai, ela possa trazer mais outra pessoa, Senhor. Porque eu tenho certeza que o próximo testemunho vai ser mais forte ainda, meu Pai. Então, Senhor, que o Senhor nos leve em paz e segurança para a nossa casa, meu Pai. Nos livra do homem maligno, meu Pai, da bala fraudulenta, Senhor. Acampa teus anjos ao nosso redor, Pai. Nos dê uma noite tranquila e um sono reparador na tua presença, para a honra e glória do teu nome. E assim nós te agradecemos por tudo, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Vão na paz. Que o Senhor